Olá pessoal, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Nicolas. Para quem não me conhece, eu sou engenheiro civil, tenho especialização em pavimentação rodoviária. Atualmente eu trabalho também com pavimentação, mais específico em pavimento intertravado. Dou aula na Unifacvest aqui em Lages e uma das matérias que eu leciono é pontes e ferrovias. Então eu preparei para vocês aqui uma sequência de videoaulas. Na videoaula de hoje a gente vai falar sobre as solicitações em pontes, começando pelo peso próprio da estrutura. Depois, numa próxima aula, a gente vai falar sobre trem tipo, que seriam as cargas móveis, e linha de influência, envoltória, para calcular então os pontos críticos da estrutura, para conseguir dimensionar esse tipo de estrutura. A estrutura que a gente vai ver aqui nessa videoaula, então, é uma ponte duas vigas, então ponte com duas longarinas, que acredito eu que é o tipo de estrutura mais simples para se calcular, dentre todos os tipos de obra de arte especial. Iniciando aqui, quesito solicitações nas pontes, a gente pode encontrar dois tipos de solicitações, as cargas permanentes e as cargas móveis. Carga permanente, então, é a matéria dessa videoaula 1, depois da videoaula 2 a gente vai falar das cargas móveis, linha de influência e envoltória. O que seriam as cargas permanentes? Então, cargas permanentes são todas aquelas cargas que elas são, como o próprio nome já diz, permanentes na minha estrutura, elas não variam. Elas são representadas, então, pelo peso próprio dos elementos estruturais e também dos elementos que estão fixos nessa minha estrutura, como o guarda-corpo, o guarda-roda, defensa, passeio, a pavimentação que eu tenho nessa minha ponte, se eu tenho sistema de iluminação, os postes são cargas permanentes também. E as cargas permanentes elas podem ser divididas em duas categorias, as concentradas e as distribuídas. Por exemplo, o que seria uma carga concentrada? Carga concentrada é um poste em determinado ponto da minha ponte. É uma carga pontual, uma carga concentrada em determinado ponto. Então, todo o peso daquele poste está concentrado em determinado ponto. E a distribuída, por exemplo, a pavimentação. Ela está ao longo de toda a minha estrutura. Então, ela é distribuída ao longo do meu trecho inteiro. Então, essa é a diferenciação. A gente vai aprender a calcular agora. Eu trouxe para vocês aqui, já mais detalhado, uma ponte, então, onde eu tenho aqui, foco aqui na planta baixa, tá? Essa aqui é a planta baixa da nossa estrutura, onde eu tenho duas pistas, tá? Pista da direita aqui, a pista da esquerda. As laterais aqui, então, são os guarda-reios, tá? Então, aquela estrutura que, nesse caso aqui, eu já coloquei uma observação que é um guarda-reio metálico, então, que vai proteger os veículos, para não caírem da ponte, nos dois lados. Na parte de baixo da ponte, se a gente fazer uma seção transversal na ponte, eu tenho os guarda-reios que eu comentei para vocês, o guarda-rodas, parte de baixo aqui, guarda-corpo, guarda-reio também conhecido, toda a parte de pavimentação, a laje da minha ponte e as longarinas. Tá? Essas longarinas são vigas longitudinais da minha estrutura, então elas passam nesse sentido aqui, ó. Esse pontilhado aqui é só para demonstrar onde que está passando essas minhas longarinas aqui por baixo do meu pavimento, nessa planta baixa. Aqui eu tenho então uma seção longitudinal. Então, como se eu tivesse feito um corte aqui, eu tenho nessa minha estrutura um balanço de 4 metros, então toda essa parte aqui está em balanço para o lado de lá. Nesse ponto eu tenho um pilar, ou seja, nessa minha longarina aqui eu tenho um pilar que sustenta ela, no outro lado a mesma coisa. E nesse ponto aqui também, eu tenho um pilar que sustenta essa viga e outro pilar que sustenta essa viga aqui. Então aqui é a seção longitudinal e aqui é a minha seção transversal. Um vão de 4 metros em balanço, 8 metros vão central, 4 metros em balanço também. Até eu fiz as setas aqui para identificar, porque se vocês olharem bem esse tipo de estrutura, é como se fosse uma viga, Deixa eu virar aqui um pouco, ó. É a configuração de uma viga, A gente vê bastante em teoria de estruturas, a resistência dos materiais, Então, uma viga simples com carga distribuída, Um balanço, vão central, outro balanço. Essa carga aqui, eu coloquei específico dessa longarina, tá? Só para ilustrar mesmo, podia ter feito só um retângulo normal. Essa partezinha aqui de cima, então, é referente à laje da minha ponte. Aqui eu tenho todo o pavimento ao longo de toda a minha ponte e aqui em cima eu tenho a projeção então do guarda-corpo dessa minha estrutura. Então, planta baixa, seção transversal, seção longitudinal
E aqui também eu fiz um detalhamento, tá? Como se eu tivesse tirado esse tabuleiro aqui de cima da minha ponte, a gente está enxergando só a longarina que está passando aqui embaixo, ó, as duas longarinas. Por que que eu fiz esse desenho? Porque nesse tipo de estrutura aqui, ó, a minha longarina, ela não tem essa mesma seção aqui, ó, que nesse caso eu fiz ela com 40 centímetros, né, 0,4 metros. Por que não? Eu tenho um acréscimo de seção transversal, né? Basicamente, para explicar para vocês, então, essa figura aqui, antes de eu mencionar isso. Eu teria, então, a minha longarina passando nesse sentido, nos dois lados, né, porque é duas vigas. Entre elas, existem as transversinas. Para os meus alunos, já expliquei, né, esses detalhes aqui, mas para quem está assistindo essa videoaula aqui e não tem noção, as transversinas que elas têm funções de travamento mesmo, né? Elas fazem o travamento dessas duas longarinas, para essas duas longarinas não torcerem, né? Existem também as transversinas de apoio, que elas estão localizadas exatamente no apoio, ó. Ou seja, aqui eu tenho o pilar chegando nessa minha longarina aqui, né? Eu tenho uma transversina aqui no meio, que é a transversina de apoio. Nesse ponto aqui, ó, eu não tenho apoio, eu não tenho pilar chegando, né? Então a gente chama de transversina de vão, né? Que é lá no meio do vão. Aqui uma outra transversina de apoio. Para essa estrutura aqui, a gente já arbitrou, então, 0,4, né? Que é a minha longarina, então ela tem 0,4. As transversinas de apoio, 50 centímetros, e a transversina de meio de vão, né? 0,4. Então, 40 centímetros as transversinas de vão. Essa minha longarina aqui, como vocês podem observar, tem esse incremento que eu comentei com vocês de área, né? Por que isso? Ela começa em 0,40 aqui, ó, e chega no apoio 0,60, né? Como está aqui na cota. Isso acontece porque nesse ponto aqui, onde o meu pilar está chegando, eu tenho um esforço cisalhante, né? Eu tenho cortante, né? Então, nesse ponto aqui, eu preciso ter um alargamento da alma dessa minha longarina, né? Para ela ficar uma estrutura mais rígida, para esse efeito aqui cisalhante, né? Não cortar, não tender a cortar, né? E rachar essa minha viga no meio, né? Grosseiramente falando. Então, da mesma forma que quando eu tenho, por exemplo, uma laje nervurada, onde a gente tem os capitéis, né, onde não encontra com os pilares, é a mesma função dos capitéis, né? Eu enrijecer essa minha estrutura, né, para evitar o cisalhamento, o esforço cortante, tá? Então, em determinados pontos, eu tenho 0,6 de largura de seção, né, dessa minha longarina, e em outros pontos, 40. Ele vai variando. E depois a gente já explica para vocês como que a gente calcula isso, né, essa variação. Que nada mais é do que um acréscimo, né, de concreto, por exemplo, nessa minha estrutura aqui de concreto, ó, aqui eu tenho um acréscimo, então, né, nessa forma triangular aqui, ó. Aqui eu tenho minha seção normal, que digamos ela vai 0,40 daqui até lá no final. Porém, eu tenho aqui, até aqui eu fiz detalhado para vocês para visualizarem melhor, ó. Eu tenho minha viga indo 40 até lá no final, só que aqui eu tenho um triângulo, pode ver que é onde ele vai aumentando. Começa do zero aqui, vai aumentando linearmente até no centro da minha transversina. Depois ele vai diminuindo triangularmente também até o centro da outra transversina, né? Os vãos aqui são iguais, né? Então eu tenho 4 metros aqui, 4 metros aqui, 4 aqui, 4 aqui. Então esses incrementos, né, de concreto aqui são iguais também, né? Para esse caso aqui. Então esse triângulo nada mais é do que isso aqui que eu destaquei para vocês, ó. Todo acréscimo que a gente tem em alguma estrutura, a gente pode chamar de mísula, tá? Então eu posso chamar também isso aqui de mísula, é bem comum a gente ouvir esse nome aqui dentro da engenharia civil. Então essa aqui é a mísula, eu preciso somar esse valor aqui também, mais para frente eu explico como, né? Essa área triangular aqui, que eu não vou tratar como carga distribuída, mas sim como uma carga pontual em determinado ponto da minha estrutura. Gostaria de lembrar também, né, que os desenhos, logicamente, estão fora de escala, né? Então, até coloquei uma observação aqui, né, que eles não estão exatamente em escala, até que eu fiz aqui sem utilização de escalímetro, né? Então, a escala não é tão importante assim. Exemplo aqui que eu tenho 1,3 metros de vão, né, e aqui eu tenho 40 centímetros, né, em um espaço um pouco menor. Mas desconsiderem isso, considerem as cotas. Outra coisa que eu queria informar para vocês aqui, ó, eu já informo, né, que o peso
né, do guarda-corpo metálico, do guarda-rei que a gente está utilizando aqui, né, digamos que a fabricante me informou que ele é 0,1 kN por metro. Esse aqui é o peso. Ou seja, cada metro que eu tenho aqui, ó, de guarda-reio, de guarda-corpo metálico, que é esse que eu estou utilizando nessa estrutura aqui, eu tenho 1 kN. Né? Então, se eu tenho 16 metros de ponte, são 16 kN, né, em cada lado aqui dessa minha estrutura aqui. Outra coisa, segundo a NBR 6120, ela trata também, né, do peso específico de materiais. Asfalto 22 kN por metro cúbico. Esse asfalto aqui que a gente está trabalhando um CBUQ, tá? Convencional. Lógico que tem variação, né, mas vamos adotar 22 kN por metro cúbico. E o do concreto, então, tanto concreto comum quanto o concreto portendido, né, 25 kN por metro cúbico, segundo a 6120. Vamos começar a calcular, primeiramente, o peso próprio dessa estrutura, né? Então, são aquelas cargas permanentes distribuídas, né, que fazem parte do peso próprio, que a gente vai chamar da minha seção A. Na seção A, então, começamos com a seção transversal, né, onde se enquadrariam as vigas, que são as longarinas, e a laje. Então, aqui nesse desenho aqui, ó, as vigas, aqui, e essa laje aqui, tá? Esse é o primeiro passo, né, a carga distribuída das minhas vigas, longarinas e laje. Primeiro eu preciso calcular a área, né? Eu tenho que saber qual que é a área que eu tenho aqui de concreto, né? Então, fazer essa área aqui para multiplicar pelo peso específico do concreto. O que eu tenho de área? Deixa eu ver se eu consigo enquadrar aqui para vocês que fique o cálculo aqui, ó. 1,6 vezes 0,4, né? Então, seria 1,6 é a altura que eu tenho dessa minha longarina, vezes 0,4. Mais 0,2, que é essa minha altura aqui, vezes 8,6, que é a minha laje, né? Pode ver aqui que eu já coloquei a cota de uma extremidade até a outra extremidade, 8,6 metros, então 8,6 metros. Que seria então a base vezes a altura, né? Seria essa área aqui, dividido por 2. Por que eu divido por 2? Detalhe para isso aqui, ó. Solicitações de peso próprio, apenas para uma longarina. Por quê? Eu não preciso calcular da minha ponte inteira porque é uma ponte simétrica, ou seja, totalmente esse lado esquerdo é igual ao lado direito. Se eu fizer uma seção no meio aqui, ela é simétrica, né? Então, o cálculo para uma longarina vai ser exatamente o cálculo para outra. Então, eu não preciso calcular todo o pavimento, eu só calculo a metade dele. Por isso que aqui eu só coloquei 1,6 vezes 0,4 para uma longarina. Se eu quisesse calcular do pavimento inteiro, né, calcular as duas longarinas para depois lá no final dividir por 2, né, que ia me dar um trabalho a mais, eu teria que colocar essa longarina também. Então, por isso que aqui eu só coloco uma longarina. Aqui é essa minha laje aqui dividido por 2, então seria só a metade dessa laje aqui, vezes 25 kN por metro cúbico, que é o peso específico do concreto. Cheguei a um valor de 37,5 kN por metro. O que isso quer dizer? Que a cada metro que eu ando aqui, ó, a cada metro de ponte, eu tenho 37,5 kN, que é o peso dessa minha estrutura aqui, ó. Então, digamos que aqui eu tenho 1 metro. Nesse pedaço aqui da minha ponte, eu tenho 37,5 kN por metro, né? Então, como se eu tivesse pego essa minha seção aqui e fosse andando com ela, né? Quanto mais para frente, maior o peso, tá? Só de uma metade da ponte, porque eu quero calcular uma longarina. Depois a gente vai para o pavimento, aqui, ó. Então, meu pavimento, né? Já informei que é um pavimento flexível, né? Um pavimento de asfalto, CBUQ. Aqui no desenho, né? Até no desenho eu acabei passando as extremidades, mas o guarda-corpo, tá? Ele vai até o final, até o chão, aqui até minha laje, tá? Aqui também, ó, ele vai até minha laje. Esse aqui é o guarda-corpo. O pavimento ele começa aqui onde inicia também o guarda-corpo, tá? Só para ficar claro para vocês, ele não tem esse 8,6 de comprimento aqui, ele só é nessa parte interna aqui. Pavimento, então, eu informo para vocês que no centro ele tem 0,12 metros, ou seja, 12 centímetros de altura, e na extremidade aqui, ó, 0,05.
né? Então, por isso ele tem essa declividade, né, para questão da escoamento superficial. Eu preciso calcular essa área de pavimentação, né, para saber, né, por metro, qual que é o peso desse tipo de material. Então, nesse caso aqui, ó, esse é meu pavimento, que ele se assemelha com um trapézio, né? Aqui, ó, a base, outra base, aqui a altura do trapézio, né? Como se fosse um trapézio deitado. E eu preciso calcular só de um lado, né, da minha estrutura, não preciso calcular dos dois lados, né, como eu já comentei com vocês. Então, a área de um trapézio, né, ou seja, a metade dessa figura aqui, é a base maior, mais a base menor, vezes a altura, dividido por 2. Então, a base maior é o 12 centímetros, mais os 5 centímetros de base menor, vezes a altura, que no caso é o comprimento que eu tenho, que seria aqui, ó, a metade aqui, né? Até aqui. Se aqui tem 4,8, a metade é 2,4. Então, 2,4 mais 0,4 mais 1,3, né? Que chega a 2,2. Então, faço esse cálculo aqui, dividido por 2, que é da fórmula mesmo, tá? 0,375 metros quadrados. Então, essa é a área que eu tenho aqui de pavimentação. Vezes o peso específico do material, que é 22 kN por metro cúbico, eu chego, então, a 3,03 kN por metro. Então, a cada metro também que eu ando aqui do meu pavimento, na minha ponte, né, eu tenho 3,03 kN, né, de peso, né, desse meu pavimento asfáltico. O guarda-corpo, eu já informo para vocês que o peso dele por metro é 0,1 kN. Né? Então, eu já tenho aqui o valor dele por metro. Eu não preciso calcular a área dele. Se fosse de concreto, rígido inteiro, eu precisaria calcular também a área, né, multiplicar pelo 25. Aqui eu já informo, né, qual que é o peso dessa minha estrutura por metro. Tá? Somo tudo, né, por quê? Porque eu tenho a viga, a metade da laje, o guarda-reio e a metade da minha pavimentação ao longo de toda a minha estrutura. Tá? Então, eu vou somar os três e chego a um valor de 40,63 kN por metro. Então, cada metro de ponte, 40,63 kN de peso nessa minha estrutura. Fechou? E a gente vai para a seção B, né, que a seção B seria a carga concentrada, né, a carga pontual que a gente tem. A seção A, então, é toda a carga distribuída, né, que ela é igual, né, ao longo dos 16 metros da minha viga. E depois eu tenho a pontual, que ela é em alguns pontos, né, da minha viga, eu tenho essa carga, ela não é fixa, né, ao longo de toda a estrutura. Então, a primeira delas é o alargamento da alma das longarinas, a mísula que a gente comentou antes. Como eu já calculei, né, como carga distribuída, toda essa minha longarina aqui, ó, como vão de 0,4, aqui, 0,4 metros, isso aqui já está incluso. Porém, esse 0,2 a mais, que completa o 0,6 aqui nesse trecho aqui, ó, eu não contabilizei ainda. Como eu falei para vocês, a gente contabiliza depois como carga pontual. Então, aqui para calcular qual o valor dessa carga pontual, eu preciso saber o volume de concreto que eu tenho ali, né, multiplicar pelo peso, né, por quanto que pesa aquele concreto, né, para saber então qual que é o peso daquele objeto que eu tenho a mais, naquele volume que eu tenho a mais de concreto na minha estrutura. Para todos os vãos, óbvio. P, então, vai ser... Vou calcular a área normal aqui, o volume que eu tenho de concreto ali, né, que seria o 0,2, que é a minha base, vezes minha altura, eu tenho essa área aqui. E multiplico também pelos 4 metros, que é o comprimento do vão aqui, né? Aqui tem o vão de 4 metros, daqui até aqui. Digamos que eu estou calculando essa mísula aqui, ó. E divido por 2. Por que que eu divido por 2? Porque esse aqui é triangular, né? Se eu não dividisse por 2, é como se eu estivesse contando que fosse um retângulo daqui até lá. Chegasse lá, retangular também. Como é triangular, eu estou dividindo por 2. É só a metade disso. Cheguei a um valor de 0,64 metros cúbicos. Né? Metro vezes metro vezes metro, metro cúbico. Então, 64 metros cúbicos que eu tenho de concreto a mais nessa minha longarina aqui.
multiplico pelo 25 kN por metro cúbico, que é o peso específico do concreto, eu chego a um valor de 16 kN. Ou seja, nesse trecho aqui, ó, eu tenho um acréscimo, né, de 16 kN de carga, além da que eu já calculei como permanente. Por coincidência, pessoal, todos os vãos aqui têm 4 metros, ó. 4 metros, 4 metros, 4 metros, 4 metros. Então, todas as mísulas vão ser iguais, vão ter o mesmo valor, porque todas elas vão ter 20 centímetros por 1,60 de altura por 4 metros. Então, todos vão ter o mesmo valor. Mas pode acontecer, por exemplo, de eu ter uma estrutura onde eu tenho um pilar aqui, daí digamos que aqui meu vão, em vez de ser 8 metros, eu tenho um vão de, sei lá, 9 metros, por exemplo. Então, eu vou ter aqui, ó, 4 metros e meio, aqui mais 4 metros e meio. Essa minha mísula desse ponto aqui, ó, vai ser de 4 metros que eu vou utilizar no meu cálculo. Nesse ponto aqui, ela começa aqui e termina lá, 4 metros e meio. Então, já muda o valor, não vai ser mais o 16. Tá? Então, pode ser que eu tenha valores de mísulas diferentes, tá? Então, é muito bom focar nisso aqui. Eu posso ter mais de 2 apoios também. Nesse caso aqui é uma viga, uma longarina biapoiada, né? Mas eu posso ter aqui um vão muito maior de ponte, né? Com 4 apoios, por exemplo. Diferentes, né? Então, eu vou ter vários tipos de mísulas aqui para acrescentar. Nesse caso aqui, para esta viga aqui, ele é igual para todos os vãos. Beleza, eu achei uma carga pontual. Mas essa carga pontual, onde que ela vai localizada? Isso aqui é a questão que a gente já viu, né, também em centro de gravidade. Né? Eu preciso aplicar essa carga justamente no centro de gravidade da figura. Como assim centro de gravidade? Eu tenho uma figura, por exemplo, aqui, ó, triangular. O centro de gravidade dessa figura aqui, desse triângulo, é 1/3 da altura, né? Ou seja, vamos fazer aqui de forma mais grosseira, tá? Para a gente enxergar um triângulo. Ó. Aqui, 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 ó. Aqui, eu só dei um zoom nesse triângulo aqui, tá? Onde é o centro de gravidade, né? Onde que é o centro desse meu triângulo? Eu sei que é 1/3 dessa minha altura. Eu posso dividir em 1, 2, 3 aqui, ó. Não ficou totalmente perfeito, né? Aqui não é o centro de gravidade. O centro de gravidade é aqui, ó. Então, eu sei que essa minha carga de 16, ela está aplicada exatamente a 1/3 desse vão aqui. Para esse vão aqui é a mesma coisa. O local de aplicação é o mesmo, só que meu triângulo está assim agora. Então, 1/3 aqui, ó. É nesse ponto aqui onde ela vai ser aplicada, tá? Ah, mas ela vai ser aplicada aonde nesse sentido? Ó? Vai ser aqui, 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 aqui. Na verdade, não interessa, né? Porque a gente vai colocar essa força aqui, ó, nessa configuração de viga. Então, eu sei que se ela vai estar aplicada neste ponto aqui, ó, eu preciso saber quanto que ele vale, né? Do início da minha viga até lá. E 1/3 de 4 metros, que é o meu vão, é 1,33, né? Então, ele está, digamos aqui, é meu apoio, a 1,33 metros do meu apoio. Então, aqui eu andaria 1,33 metros, aqui, ó, 1,33, né, do apoio para cá. Neste ponto aqui, teria uma carga pontual de 16 kN. Mesma coisa para lá, ó, mais 1,33 para lá, teria outra carga, que é essa mísula aqui. Como eu estou calculando uma viga só, né, a outra viga lá no outro lado vai ser a mesma coisa, tá? Então, esse elemento aqui é o alargamento da alma da longarina. Outro elemento que ele não é distribuído ao longo de toda a minha viga são as transversinas, né? Deixa eu subir aqui, ó. A transversina que eu já expliquei para vocês, que eu tenho a transversina de vão e tenho a transversina de apoio, né? Que são as localizadas no apoio. A transversina de vão, né? Eu já posso calcular ela aqui, ó. Essa transversina aqui, ela tem... Opa, de vão é essa aqui, ó. Ela tem 0,4, né? Então, 40 centímetros, vezes a altura dela. Qual que é a altura dela? Ela que está travando aqui, ó, como se fosse aqui no meio, ó, uma viga entre minhas duas longarinas. Que ela tem
se eu fosse desenhar ela aqui certinho, ela teria 0,4 aqui, ó. Aqui assim, 0,4, assim. A altura dela, a altura da minha longarina, 1,6. Então, 0,4 vezes 1,6 vezes esse comprimento aqui, né? Que eu quero saber o volume, né, que eu tenho ali de concreto. Então, 0,4 vezes 1,6 vezes esse vão aqui, que tem 4,8 metros. Porém, como eu já mencionei antes, eu preciso saber só da metade da minha viga. A outra metade é igual, né? Então, por isso que é o 4,8 dividido por 2. Vezes 25 kN por metro cúbico, igual a 38,4 kN. Então, eu sei que exatamente aqui no centro, né, que é onde está... Não tem o pilar, né, mas é onde está a minha transversina de vão. Neste ponto aqui, ó, é onde eu tenho uma carga pontual de 38,4 kN, minha transversina de vão. Está engastada, né? Está grudada, digamos assim, nessa minha viga aqui. Agora eu faço transversina de apoio. Então, transversina de apoio, ela tem 0,5, aqui, ó, 0,5, né? Não é 0,4. Vezes 1,60, que é a altura da minha viga. E o vão dela passa a ser 4,40. Por que isso? Aqui, ó. Esse vão aqui é 4,80, o vão total, né? Porém, se eu avanço aqui, ó, esse é 0,4, minha longarina, tá? Que é aqui, ó, 0,4. No vão, ela não tem 0,4, ela tem 0,6, né? Aqui, ó, a cota. Ele aumentou, né? Então, 0,4 no início, aqui no vão eu tenho 0,6, aqui é a mesma coisa. 0,4 aqui, aqui eu tenho 0,6. Então, aqui no meio tinha 4,80, agora diminuiu 20 e 20. Então, diminuiu 40. Então, por isso que esse 4,80 aqui, ele espreme e diminui para 4,40. Então, vezes 4,40 dividido por 2. Vezes 25 kN por metro cúbico, que é o peso específico, igual a 44 kN. Então, nos apoios, exatamente aqui no apoio, eu tenho carga pontual de 44 kN. Repete para o outro, né, porque eles são iguais, 44 kN. Então, as cargas pontuais, tá? Com isso, né, com esses cálculos aqui, lógico, eu poderia ter aqui viga de fechamento, né, que são estruturas que vão aqui na extremidade da minha viga, né, então tem outros tipos de estruturas, né, mas a gente vai facilitar aqui, vamos calcular só até esse item aqui, tá? Com isso, eu vou jogar no F2, tá? Eu posso jogar no F2 todas essas cargas aqui para facilitar, para não ter que estar calculando, né, coisas lá de análise de estrutura, de teoria de estruturas, né, calculando então todos os esforços, né, que a gente tem, né, o cortante está fazendo os diagramas então dessa minha estrutura aqui de momento, né, então eu posso jogar direto no F2 que ele facilita. Inclusive na próxima videoaula eu vou fazer esse lançamento no F2, né, então até foi uma ideia que me veio agora na cabeça. A próxima videoaula então eu vou fazer diretamente, né, como se fosse um tutorial, né, para vocês aprenderem a lidar com o F2 também, que ele vai facilitar bastante a gente nessa matéria aqui. Acredito que por hoje era isso, né? Então, agradeço aí quem acompanhou o vídeo até o final. Se vocês têm alguma dúvida, por gentileza, escrevam aí nos comentários, né? Sempre que puder eu estou acompanhando aqui, eu respondo vocês, tento tirar as dúvidas de vocês. Obrigadão aí, até a próxima videoaula então. Valeu!